Bora falar um pouco da ISA Energia. O índice de energia elétrica disparou no ano de 2025, mas será que ainda dá para garimpar alguma ação que ainda esteja num bom preço? Vamos falar também do impacto da redução da RBSE dentro da receita da ISA Energia. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento Sem Enrolação, bora lá! E eu sempre peço para todo mundo comentar aqui no vídeo para gerar engajamento. Eu leio todos os comentários, faço questão também de responder a todos. E a ideia desse vídeo surgiu justamente do comentário do Paulo Sérgio, que está sempre presente aqui no canal. Já fazia um agradecimento. E ele comenta, será que não é uma boa agora observar a ISA Energia? Vamos falar um pouco mais sobre isso no vídeo. Falei em alguns vídeos atrás, mostrei os motivos por que as elétricas hoje, a maioria está com preço esticado. Basta observar o índice de energia elétrica, que olhando desde 2009 subiu mais de 560%, conseguiu bater o índice financeiro, também conseguiu bater o Ibov em mais de 2 vezes. E se você tivesse aplicado R$1.000 desde 2009 no índice de energia elétrica, hoje você teria R$ 5.600, no índice financeiro R$ 3.800 e no Ibov 2.500. Então o índice de energia elétrica conseguiu ser praticamente 2 vezes o Ibovespa. E observem que desde o início de 2025 houve uma alta acentuada no índice de energia elétrica e aqui já se comprova que a maioria das ações desse índice também acabaram se esticando. Bora falar um pouco da ISA Energia. Hoje, a receita anual permitida da ISA Energia é de 5,3 bilhões e eles já destacam 1 bilhão em execução, porém quero falar um pouco mais sobre isso em slides à parte. 11,2% de fatia de mercado no segmento de transmissão, 3,5 bilhões de EBITDA em 2024, realmente uma receita operacional muito forte, 29 concessões atualmente e mais 6 em execução, 21 anos de prazo médio de vencimento das concessões, já excluindo a RBSE, e 30% da energia do país passa pela transmissão da ISA Energia. E no Brasil existem alguns setores que realmente foram campeões com o passar dos anos e a maioria das elétricas encontram-se nesse setor sólido, principalmente falando da transmissão, que todo mundo fala que é o filé mignon dentro do índice de energia elétrica. Eles detêm receitas previsíveis e protegidas pela inflação, porque 100% da receita é remunerada apenas pela disponibilidade e 99% da receita contratada é reajustada pelo IPCA. Então percebam que não há o risco da inflação diminuir a receita, porque o reajuste já fica pelo IPCA, e também a receita depende quase que 100% da própria empresa, visto que 100% é remunerado pela disponibilidade. Então basta a linha estar de pé, não precisa de verificar o volume de energia que está passando na linha, nem nada do tipo. Basta a linha estar disponível para a ANEEL, que as transmissoras já recebem a sua receita. E aqui abaixo fica bem exemplificado pela receita da ISA Energia, excluindo a RBSE. O IPCA em azul escuro e a Selic em azul claro. A gente percebe essa volatilidade toda olhando de 2013 para cá, porém percebam que a receita líquida da ISA Energia foi crescente ao longo dos anos, independente de como o IPCA anda ou a Selic. Então realmente é um modelo resiliente e muito sólido. E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe. Perceba a receita contratada da ISA Energia, em que 24% vem do crescimento orgânico, que seria operação e manutenção mais reforços e melhorias, 27% vem de licitações operacionais, 16%, ou seja, praticamente 1 bilhão são em licitações em construção, ou seja, essa receita anual permitida ainda não entrou dentro da receita e a maior parte, 33%, cerca de 2 bilhões por ano, vem da RBSE, que são algumas indenizações que algumas transmissoras vêm recebendo há alguns anos. E eu vou mostrar nos próximos slides que a RBSE vai terminar em 2028, então essa é uma receita que a ISA Energia não terá mais e o portfólio contratado ainda não se encontra dentro da receita da ISA Energia. Isso é uma previsão, esse 1 bilhão são licitações em construção, então a gente tem que ficar atento, porque apenas 50% desses 6,3 bilhões atualmente realmente encontram-se dentro da operação da empresa. E percebam a importância das indenizações da RBSE dentro da receita da ISA Energia. E eles já destacam que a receita da RBSE é remuneração para ativos não depreciados no momento da renovação do contrato, oportunidade para iniciativas de crescimento e ele é indexado à inflação, ou seja, todo ano tem um certo reajuste. E desde 2013 até 2024 foram cerca de 20 bilhões recebidos dentro da RBSE.
Porém, percebam que esse fluxo está prestes a acabar. Dentro de 3 a 4 anos, a RBSE de 1,5 bilhão irá acabar e apenas ficará a RBSE do componente econômico. Então, de cerca de 2 bilhões ao ano da RBSE, em 2028 deve cair para cerca de 350 milhões. E ainda há mais um detalhe dentro dessa RBSE que eu quero falar no próximo slide. Coincidentemente, as ações do setor elétrico caem em bloco hoje. E o que impacta? E essa queda veio após a ANEEL aprovar a redução dos valores pagos às transmissoras de energia relacionados à rede básica do sistema existente, ou seja, a RBSE, e a decisão que retira cerca de 5,6 bilhões em indenização até 2028 gerou forte reação negativa. Porém, a gente percebe que os acionistas da ISA Energia não se impactaram com esse anúncio. Na data de ontem, 0% na cotação, praticamente não se mexeu durante o pregão. Então, os acionistas não estão acreditando tanto nesse impacto, visto os projetos que a ISA Energia tem feito para poder reaver a receita da RBSE, que nós vamos falar em slides próximos. E percebam o fato relevante da ISA Energia sobre a RBSE. Eles destacam que, até o momento, estima-se que as últimas 3 parcelas do componente financeiro passarão de 1,5 milhões para aproximadamente 1,2, ou seja, em torno de 20% de impacto dentro da RBSE. Consequentemente, isso deve impactar a receita, o lucro e os dividendos da ISA Energia. Mas aparentemente a diretoria da ISA Energia tem feito um bom trabalho porque estão com diversos projetos em execução para poder compensar essa perda de receita que virá da RBSE. E hoje a receita anual permitida dos projetos em construção da ISA Energia são de 1 bilhão, enquanto a RBSE até 2028 gira em torno de 1,2 bilhões, visto essa queda lida no slide anterior. Então a ISA Energia hoje conta com 6 projetos em andamento, 4 deles já tiveram a licenciamento ambiental obtido, que é uma parte muito importante e muito difícil. E Riacho Grande hoje encontra-se em 80%, então provavelmente deve entrar na receita anual permitida da ISA Energia logo menos. E percebam também o crescimento dos investimentos da ISA Energia. Eles preveem um investimento de cerca de 1 bilhão ao ano, olhando os próximos 4 anos, de outubro de 2024 até 2029. Em 2025 deve fazer um investimento em torno de 1,2 bilhão. Em 2026 deve aumentar ainda mais os investimentos e deve cair para em torno de 1 bilhão, 27, 28 e 29. E a ISA Energia já tem feito esse trabalho justamente para poder compensar o que vai perder da receita da RBSE. Então percebam que olhando de 2018 até 2023, os investimentos cresceram cerca de 53,7% ano contra ano, já sabendo que essa receita da RBSE iria se acabar. Então a própria ISA Energia já prevê o crescimento da sua receita. Percebam que em 2018 a receita da ISA Energia girava em torno de 4 bi e em 2023 5,3 bilhões. Porém, um fator importante é a receita operacional, ou seja, a concessão paulista ilicitada, que passou de 2,1 bilhões em 2018 para 3,2 bilhões em 2023. Então, realmente, a ISA Energia tem feito um trabalho para recuperar a RBSE e eles já preveem que em 2028 vai acabar a RBSE, porém já será totalmente compensado pelas licitadas e pela concessão paulista. Já entrando um pouco na parte de proventos, o payout da ISA Energia realmente é muito alto. Desde 2014 vem variando entre 90%, 100%, 80%, e a ISA Energia tem a prática de distribuir no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Então, ações de energia elétrica, na minha opinião, são para receber proventos, são ações normalmente já consolidadas, e eu gosto muito de empresas que fazem esse tipo de situação, que eles pegam o lucro líquido e tem um payout bem elevado. E a ISA Energia normalmente distribui proventos uma vez ao ano. Em dezembro de 2022 distribuiu o JCP, em dezembro de 2023 também distribuiu, porém em 2024 não houve distribuição, que iniciou-se apenas em janeiro de 2025, porém foram com os lucros de 2024. Deve distribuir novos proventos em dezembro de 2025.
e percebam a performance da ISA Energia frente a seus pares que trabalham na transmissão de energia. A ISA Energia, desde janeiro de 2013, entregou 530%, 411% a Taesa, que também é uma das queridinhas da Bolsa, 193% da Alupar. O índice de energia elétrica entregou 169%, que já foi um ótimo índice. Bovespa em torno de 97% e o CDI no período foi de 200%. Então a ISA faz o cálculo de entrega de IPCA mais 9,5% e 2,1 vezes o CDI no período. Então, para quem acredita que os títulos públicos hoje pagando IPCA mais 7%, 6,5% são os melhores investimentos, percebam que escolhendo boas empresas e pegando a bons preços, você conseguiu pegar uma ISA Energia entregando IPCA mais 9,5% ao ano. Então realmente foi impressionante o trabalho feito. E só fazendo mais uma menção ao endividamento, em dezembro de 2024, a ISA Energia atingiu esse endividamento de 2,72, o que na minha opinião é muito tranquilo, principalmente vindo de uma empresa de energia elétrica que tem suas receitas muito previsíveis, sabe quanto que vai receber, tem uma média de previsibilidade muito boa, então eu acredito que esse nível de endividamento seja muito tranquilo. Porém, ao investidor da ISA Energia, tenha cautela, porque a ISA Energia deve aumentar os investimentos para os próximos anos para minimizar o impacto da RBSE e o endividamento também pode crescer, o que pode acabar impactando os proventos. E para finalizar, falando da minha planilha pessoal, um lucro líquido projetado pé no chão para 2025 de 1,5 bilhão, o que daria um PL de 10,15, o que estaria acima da média dos últimos 10 anos. E com um payout de 75%, a ISA Energia eu acredito que pagará um dividendo entre 7,5% e 8% em 2025. Mas me conta aqui, pessoal, eu quero saber quais as elétricas que vocês estão de olho, o que vocês estão olhando atualmente para eu poder também estudar. No mais, gostaria de deixar um ótimo dia para vocês e um abraço.